Olá! Seja bem-vinda a mais nova temporada do Expert em Micro. E hoje começa nosso novo desafio, que é o 3 em 7. Aqui eu te ensino técnicas e estratégias para você faturar os seus primeiros 3 em 7. Ou seja, R$3.000 em 7 dias. Isso atendendo sobrancelha. Isso partindo totalmente do zero, tá? Para você que não conhece a área ou para você que já trabalha e deseja se aperfeiçoar e de certa forma poder aumentar o seu faturamento. Para quem não me conhece, eu sou a Marília Souza, sou micropigmentadora, especialista em sobrancelha, microblend, lábios, olhos. Sou da região de Patinga, Minas Gerais. E você, meu bem, de onde que você é? Coloca aqui nos comentários para mim que eu quero saber de qual a região que você é. Se você é aqui de Patinga, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, Natal, coloca aqui pra mim que eu quero dar o meu bom dia pra você. Seja muito bem-vinda, viu? Pra quem for entrando, coloca aqui pra mim. Clique nos coraçõezinhos, envia essa live para 2, 3 amigos, né? Que você acha que precisa aí tá dando uma alavancada aí nos seus atendimentos. Enfim, seja bem-vinda, seja bem-vindo, tá? Vou deixar os comentários ligados. E hoje o tema que eu trago, né, para vocês aqui, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que uma designer precisa saber para ela poder chegar aos 3 em 7 atendendo sobrancelha. Então o tema hoje vai ser, né, esse. Mas antes disso, deixa eu dar um oi para a Lívia aqui. Para Lili. A Lili é de São Paulo, seja bem-vinda, viu? A Gi, Minas Gerais, seja bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Então, hoje trazer esse tema para vocês, aqui no Expert em 30, o nosso intuito é o quê? É trazer para vocês conteúdos onde vai ajudar, né, vocês a alavancarem o faturamento de vocês. E nesse nosso novo desafio, que é o 3 em 7, o nosso intuito, ele é o mesmo dos 10 em 30. É o quê? Ajudar você a alavancar o seu faturamento. E nesse tema de hoje, tá? Tudo que você precisa, tudo que uma designer precisa saber para chegar aos seus 3 em 7 atendendo sobrancelha. Para quem não sabe, 3 em 7 é você faturar R$3.000 em 7 dias atendendo sobrancelha. Isso para você, né? Se você já está na área ou se você ainda não sabe nada, se você está partindo totalmente do zero, tá? Então vamos lá, vamos começar, porque hoje tem muito conteúdo aqui. Papel e caneta na mão, gente. Papel e caneta, eu tenho o hábito de tudo que eu vou fazer, eu tenho que estar anotando, porque eu acabo absorvendo, né, muito mais quando eu faço as anotações, né? E a gente primeiro, para a gente poder começar, a gente vai entender um pouquinho sobre o designer de sobrancelhas, né? O padrão de beleza da sobrancelha já se alterou muito com o passar do tempo, né? Lá na década de 20, por exemplo, elas eram o quê? Raspadas. As mulheres faziam um risco o quê? Um risco de lápis. Rapava a sobrancelha e vinha com o próprio lápis e fazia aquele risco. Gente, só vai passando e as coisas vão se modernizando, né? Então, com a libertação feminina, lá nas décadas de 60, elas ficaram o quê? Finas novamente, né? Com a expressão de quê? De sensualidade. O movimento hippie dos anos 70, mais ou menos, fez com que elas voltassem a ficar o quê? Grossas e naturais. Então, olha para vocês verem como que deu uma oscilada. Afina, engrossa. Então, isso é o tempo, né? O tempo vai passando e as sobrancelhas, elas vão mudando. Então, o ápice das supermodelos, lá nos anos 90, fez com que as sobrancelhas ficassem mais alinhadas, culminando no movimento o quê? De cuidados com o fio, com o rosto, né? Que temos hoje. Então hoje as mulheres, não que as de antigamente não cuidavam, né? Mas hoje a gente tem muito mais um estudo, né? Pra gente poder conseguir fazer um trabalho muito mais harmônico com esse rosto, né? Então lá nos designs de sobrancelha, o importante é o quê? É eu seguir
tá? Seguir o desenho natural dos pelos. Eu sempre tenho que observar que eu não posso fazer aleatoriamente, né? Eu tenho que seguir o desenho natural dos pelos, porém, alternando os fatores que impedem o quê? Que elas sejam mais expressivas ou que não estejam em sintonia com o quê? Com o estilo e com a personalidade da pessoa. Por exemplo, é como uma maquiagem, né? A gente sempre vai tentar valorizar os pontos que vão valorizar cada vez mais a aparência e escondendo aquelas imperfeiçõezinhas, né, da sobrancelha que incomoda cada um. Tem gente que tem a sobrancelha muito arqueada e se incomoda. Tem gente que já não tem a sobrancelha arqueada, que incomoda, que ela quer arquear um pouco mais. Então, o nosso papel, o designer, é o quê? É você trazer a personalidade, né, do seu cliente de dentro para fora, de forma que ele não fuja da naturalidade, de forma que ele não fuja aquela persona, né, que a gente consiga trazer toda a harmonia, né, em um trabalho só. Então, quando a gente se fala de limpeza de sobrancelhas, assim como modelagem, né, nós podemos fazer também em homens e em mulheres que desejam o quê? Ter um olhar muito mais profundo e muito mais bonito. A gente consegue trazer toda essa beleza, né? Então, antigamente, não se tinha tanto o designer, né? Antigamente, se fazia muito o quê? A limpeza das sobrancelhas. Só que com o passar do tempo, isso foi evoluindo, isso foi ficando cada vez mais o quê? Mais, como que eu vou falar? Foi ficando cada vez mais o quê? Mais sério essa profissão, né? Então hoje você chega em uma clínica, você chega, né, num espaço, num salão de beleza para poder fazer uma sobrancelha, você não simplesmente limpa, né? Ali você encontra um profissional totalmente capacitado que vai o quê? Que vai fazer medições, marcações, valorizando o que de belo, né, você tem. Valorizando aquilo também que você tem que não te agrada e que pode ser melhorado, né? Então, hoje, muito mais. Então, o designer ou o visagista, né, que assim nos chamamos também, ele é a melhor pessoa para o quê? Para te indicar quais os formatos vai ficar bem para cada pessoa. Porque não é simplesmente, eu gostei do designer da fulana, eu quero fazer totalmente igual. Não, né? O profissional, ele vai fazer algo pessoal, algo para você, né? Algo criado para você, né? Então, é muito importante, né, a gente levar em conta o quê? O tipo de rosto, o volume, a quantidade de pelos, porque na verdade nós somos designers. Nós não somos milagreiros, gente, porque às vezes a pessoa chega com a sobrancelha extremamente fina, né, e quer aquela sobrancelha extremamente volumosa. Não tem como. Então isso tudo a gente tem que levar em conta, né? Inclusive a largura da sobrancelha, né? A gente também tem que levar em consideração, né? Porque às vezes ela tem uma sobrancelha extremamente fina, extremamente ralinha e quer uma sobrancelha, né, totalmente impactante, grossa, né, com um volume maior, e a gente não vai conseguir muita coisa, a não ser que a gente direcione ela para outra técnica, que no caso é a microblend, micropigmentação. Aí a gente consegue estruturar, né, de forma feita, realizada, porém com outra técnica que não é o designer comum, né? Então nós temos que ver isso também. Um outro ponto é o que o visagismo ele interfere no design. É muito importante que você saiba disso também. O visagismo, quando nós falamos, o que é visagismo no design, né? O que é? O visagismo, ele é um estudo, tá? Aprofundado da persona, da pessoa, do que vai ficar legal nela. Então, antes de realizar que seja um design simples, um design com rena, uma microblend, uma micropigmentação, é necessário que eu faça todo um estudo, né, daquele rosto. O que vai ter mais harmonia com aquela pessoa, né? Então, deixa eu contar para vocês rapidinho
sempre quando eu falo de visagismo, eu gosto de contar, né, esse caso da Maria e da Ana. A Maria, ela é uma pessoa totalmente, né, delicada, meiga, tímida, totalmente, né, diferente. Então eu vou fazer de uma forma aqui, eu vou ensinar encenar para vocês, só para vocês verem, né, duas personalidades que pode porventura chegar no seu espaço e você identificar, né, e você fazer esse estudo, né, fazer esse estudo do que vai ficar legal, né, o que vai ter mais harmonia para essa pessoa aí. Então, primeiro chegou a Ana, tá? A Ana, ela é delicada, meiga, simples, né? Ela é totalmente tímida. Então, quando você vê, né, essa persona totalmente, né, delicada, simples, o que o designer, né, com que esse estudo, o que eu tenho que fazer para eu poder conseguir trazer de dentro para fora? Eu preciso ver, eu preciso analisar o que combina com aquela, né, com aquela cliente ali. Então, se ela é tímida, se ela é delicada, eu não posso fazer, né, eu não posso criar um design para ela totalmente desproporcional para o que ela é. Para Ana, eu vou trazer algo delicado, muito natural. Eu vou trabalhar dentro do pelo com que ela tem, né? Isso, gente, eu tô falando de um design simples, mas se for numa rena, numa micropigmentação, é aí que eu tenho que ter mais cautela. Por quê? Porque dependendo do que for feito, eu vou conseguir o quê? Trazer uma persona que não é daquela pessoa, né? Então, quando você trabalha algo, uma sobrancelha muito arqueada, em uma pessoa que é totalmente discreta, né? Fica um pouco, né? Não fica muito harmônico, tá? Então, nessa pessoa, na Ana, eu vou trazer algo mais singelo, mais delicado, tá? Já a Maria é algo totalmente assim. Ela quer algo que apareça, quando ela chega no seu espaço, que ela pede para poder fazer uma rena, uma micropigmentação, ela simplesmente quer fazer aquela sobrancelha espetaculosa, vamos dizer assim, tipo a Marília. A Marília. Eu gosto de uma sobrancelha extremamente, né? Eu gosto dela arqueada, eu gosto dela mais escurinha, eu gosto dela mais marcada. Então, se eu fizer em mim e na Maria, né, que gosta dessa, tanto que o meu esmalte é azul, gente, né, azul com verde. Se você for analisar, tipo, totalmente nada a ver. Então é algo que eu criei, que eu gosto. A Maria gosta de ser assim. Então isso nos representa. Então na sobrancelha é a mesma coisa. Quando você faz, tá, algo que representa essa cliente, né, fica tudo em harmonia. Entende? Então nós no visagismo a gente consegue, tá, fazer todo esse estudo naquele momento quando a cliente deita aqui na sua maca, que você tá batendo aquele papo legal, aquele papo gostoso, você consegue arrancar, né, aos pouquinhos dela, né, se ela é uma cliente muito tímida, se ela é uma cliente que já gosta disso, então converse, tá? Converse com a sua cliente, tenha mais afinidade com ela, até mesmo para você conseguir fazer todo esse análise aí dela, tá? Então, ó, quando o assunto ele é sobrancelha, muito se fala no visagismo. O visagismo, ele veio para revolucionar a forma com que elas são desenhadas. O visagismo é um estudo completo, tá? Da fisionomia, onde eu vou trabalhar de toda a estrutura do rosto daquela cliente, ok? Então, se o visagismo ele veio para revolucionar, tá, essas sobrancelhas da forma com que elas são desenhadas, tá? Mas afinal, o que é isso? A palavra visagismo, ela tem origem à língua francesa. Quando eu falo em visagismo,
Visagismo, a palavra tem origem o quê? Francesa, o que significa face. O visagismo, ele é a ciência que estuda as proporções do rosto e a adequação ao temperamento, gente, de cada pessoa. Então eu consigo trazer de dentro para fora aquela pessoa, aquela persona, o que ela realmente é, isso com o estudo do visagismo. Então, eu também tenho como o objetivo o quê? O equilíbrio entre ela e entre o... Como que eu vou falar? Eu vou conseguir, com esse estudo, eu vou conseguir trazer um equilíbrio do interior dela e o exterior dela. Então, eu consigo fazer essa junção quando eu faço esse estudo. Então, é muito importante que você, tá, tenha todo esse estudo antes de você realizar qualquer procedimento design na sua cliente, ok? Quando a gente fala, né, ele oferece o quê? Uma série de técnicas, o visagismo, né, oferece uma série de técnicas que eles vão ajudar, inclusive, no autoconhecimento de cada um, de cada pessoa. Assim, além de saber a personalidade, você fica com uma aparência mais agradável, melhorando, né, o seu bem-estar. Ao aliar as técnicas de visagismo ao design de sobrancelha, é possível o quê? Eu obter uma face muito mais luminosa, muito mais expressiva, tá? E muito mais o quê? Emoldurada. Então, o visagismo, né, quando você faz um bom estudo, quando você trabalha, né, essa junção de exterior com interior, a cliente vai sair dali muito mais agradecida, muito mais feliz, né? Ela vai sair com uma face muito mais luminosa. Tem cliente minha que quando finaliza o procedimento aqui, ela fala assim: nossa, dignidade renovada. Por quê? Porque realmente é um peso que nós profissionais tiramos, né? Dos ombros da cliente. É igual quando você faz unha. Parece que você tá tirando um peso, né? Da sua mão. Sobrancelha é a mesma coisa, né? Então hoje também eu queria estar trazendo para você qual a diferença da limpeza da sobrancelha com o design de sobrancelha. É muito importante que a gente entenda essa diferença, né? Existe uma grande diferença entre design e limpeza de sobrancelha. O design de sobrancelha, ele é um procedimento onde o quê? O profissional, ele é qualificado, ele faz cálculo com os instrumentos, né? Tipo, a gente usa paquímetro, a gente usa as medições adequadas para cada tipo de rosto, né? Então, nós usamos instrumentos preciosos. Você dedica tempo, você dedica estudo, né? Então, através do visagismo, eu consigo chegar com harmonia e perfeição, gente, a um desenho único e personalizado para cada pessoa. Então, quando você se profissionaliza de forma correta, com certeza você vai fazer 3 em 7. Você fazer 3 em 7 vai se tornar muito mais fácil. Por quê? Porque como a gente viu na semana passada, tá? Você chegar ao seu destino final, hoje o destino final nosso é o quê? Chegar aos 3 em 7. Só que para isso a gente sabe que existe existe uma junção de várias coisas que precisamos fazer, né? Inclusive ser um bom profissional, tá? Porque sendo um bom profissional, se aperfeiçoando, buscando conhecimento, buscando técnica, tá? Buscando autoridade na sua região, buscando ser reconhecido, isso tudo vai fazer com que você alcance o seu objetivo, que no caso aqui desse nosso novo desafio é o 3 em 7, com muito mais facilidade. Mas para isso nós precisamos o quê? Escalar o quê? Várias coisas que nós precisamos fazer para a gente conseguir atingir esse objetivo. É fácil, gente? Não, não é fácil. Mas é possível, né? É possível.
Então, nós sabemos que a diferença do designer de sobrancelha para a limpeza de sobrancelha, né, existe uma grande diferença. Hoje as pessoas tendem a valorizar muito mais um profissional, né, um designer, do que antigamente. Antigamente se limpava a sobrancelha, hoje não. Hoje nós investimos tempo, investimos ferramenta, tá? Conhecimento. Hoje nós temos uma gama de coisa que valorize essa profissão. Então hoje muitas pessoas se orgulham em falar, eu sou um designer de sobrancelha. Por quê? Porque hoje você é valorizado em todas as áreas, em reconhecimento, né? Financeiramente também. Então são várias áreas que vai fazer essa profissão ser reconhecida a cada dia mais. Hoje são tempos que nós sim vivemos de sobrancelha. Hoje eu tenho uma clínica, né? E aqui nós temos vários procedimentos, mas os meus procedimentos é o quê? Sobrancelha, design de sobrancelha simples, design com rena, micropigmentação, microblend. Então hoje sim eu posso falar que eu sou uma designer que vivo de sobrancelha, né? Mas para isso tem todo um processo. Em outro momento eu venho contar novamente. Eu sempre conto aqui porque eu gosto de inspirar vocês, né? Então, o design de sobrancelha, ele serve. O design de sobrancelha, ele serve para poder corrigir a falha na sobrancelha. Sim. Não existe um pesadelo maior, gente. Não existe. Tá? Do que uma sobrancelha falhada, do que uma sobrancelha rala, do que uma sobrancelha fina, tá? Especialmente quando a moda está o quê? Ressaltando a beleza dos formatos naturais e harmônicos. Quem sofre com esses problemas pode ficar com a autoestima o quê? Muito abalada e se sentir mal toda vez que se olha no espelho. Toda vez. O que pode ser feito nesse caso? Como o designer de sobrancelha pode ajudar essa pessoa? Hoje, nós sabemos que tem diversas formas e técnicas de quê? De agente profissional conseguir melhorar a autoestima dessas pessoas que por algum motivo tem a sobrancelha rala, né? Às vezes a própria genética da pessoa já trouxe, né? Aquela estar rala, né? Ser rala, ser pouquinha, né? Então hoje nós temos técnicas que a gente consegue melhorar, né, a autoestima dessa pessoa, dessa nossa cliente. Então primeiramente o designer de sobrancelha, ele vai fazer o quê? Ele vai avaliar os danos e ele vai sugerir o quê? Um novo formato. Ele vai sugerir, por quê? Porque hoje nós temos a rena, nós temos a microblend, a micropigmentação e com isso a gente consegue sim corrigir, a gente consegue melhorar, né? Caso as falhas não sejam tão graves, vamos dizer assim, ele pode ensinar, corrigi-las com o quê? Com a própria maquiagem para sobrancelha. Hoje, né, a gente quase não se usa mais, a não ser quando você vai sair para uma festa à noite, né? Você passa um lápis ou uma sombra marrom, tá? Caso a sobrancelha já esteja fina demais, o ideal é deixar o quê? Os fios crescerem novamente. Então, por isso que é importante você trazer para o seu cliente a importância de ter um designer fazendo a sua sobrancelha. Por quê? Porque, gente, eu já corrigi tanta sobrancelha tirada de forma errada aqui no meu espaço. E hoje, a cada vez que eu pego uma sobrancelha falhada, por erro, né, de algum profissional, enfim, que eu consigo, sabe, trabalhar toda essa estrutura, que eu consigo, porque a gente faz marcações, né, é muito gratificante. Eu gosto de desafio, eu não sei você, sabe, eu gosto muito de desafio, eu gosto de pegar algo difícil, né, difícil. Então, ó, nesse caso, se foi tirado por exemplo, se foi tirada essa sobrancelha de forma incorreta, o que eu vou fazer? Eu vou esperar o processo. O ideal é o quê? Que eu deixe os fios crescerem novamente, mas esse processo, ele pode demorar vários meses. E às vezes a cliente, ela não tem o quê? Paciência. Mas você precisa mostrar para ela que ela precisa ter paciência, tá?
Então, ó, para agilizar, você pode também estar indicando para um dermatologista, onde que ele vai indicar fórmulas, tá? Para que essa pessoa possa estar passando aí e tá aumentando o crescimento desse pelo também, tá? Aqui na minha região, eu trabalho em parceria, né, com farmácia de manipulação. E aqui também a gente tem o spa da sobrancelha, onde que a gente, com alguns ativos, com alguns componentes, a gente faz uma fórmula e eu indico, e as meninas aqui trabalham esse spa, onde a gente vai estimular o crescimento desse pelo, né? Então a gente consegue sim. Para quem procura, gente, uma solução muito mais rápido, existe o quê? Existe a Rena, a microblend, a micropigmentação. Então você vai fazer toda uma análise para ver o que a sua cliente ela precisa naquele momento, o que ela quer. Porque tem cliente que sabe, que aguenta esperar o processo, mas tem cliente, minha irmã, que não aguenta. Tem cliente que acha que ela vai fazer e o pelo já vai brotar, e a gente sabe que não é assim. É onde que a gente tem que ter muita paciência, tá? Porque o resultado não é só para ela, o resultado também é para nós, né? Ele também é para nós. Então, de que maneira esse design de sobrancelha ele pode ser feito? De que maneira que ele pode ser feito? Depois que eu escolho o formato desejado, que eu faço as marcações, né? Que eu faço toda uma adaptação daquele desenho no rosto da minha cliente, o profissional ele deve o quê? Ele deve escolher a técnica que ele vai fazer, tá? Hoje nós temos várias formas e várias técnicas de fazer um design de sobrancelha. Nós podemos fazer com como é que fala, gente? Depilação, né? Que no caso pode ser a depilação egípcia, que né, no caso é a linha. Nesse caso, ela é indicada para peles sensíveis. Esse método com a linha, gente, ele é feito para retirar uma fileira de fios de uma só vez. Então tem que ter uma habilidade, minha irmã. Tem que ter, tá? Tem gente que fala que dói, tem gente que já fala que não dói, né? Tá? Então isso vai muito de pessoa para pessoa, tá? Então você consegue fazer uma limpeza com muito mais rapidez. Isso desde quando você tem um manuseio maior com as suas mãos, tá? Então deixa a pele bem lisinha, aquele pelinho fininho que às vezes você não consegue tirar na pinça, com a própria linha você vai conseguir tirar, tá? Você também pode fazer a depilação com a pinça, né? Você pode retirar os pelos normal. Nessa técnica, o profissional ele faz o quê? Ele retira o fio um a um. Apesar de ser um pouquinho dolorido, tem gente, cada técnica não quer dizer que vai ser 100% dolorido para todo mundo. Uns não vão sentir nada, outros já vão sentir um incômodo. Então, dor, incômodo, isso é pessoal, isso é particular. Cada pessoa sente de uma forma, né? Então, apesar de ser um pouquinho dolorido tirar com a pinça, tá? Isso vai te dar muito mais precisão, mais segurança, porque você só vai tirar o pelinho que você quer. Então, a margem de risco, na minha humilde opinião, é muito menor, tá? Então, o que torna o desenho da sobrancelha o quê? Muito mais definido e muito mais impactante. Você retira. Agora, se você já tem o domínio, né, com a linha, tá tudo certo, tá bom? Tá tudo certo. Nós podemos também fazer a depilação com cera. Alguns profissionais, eles gostam de tirar o excesso da sobrancelha com o quê? Com a cera morna. Também tem cera, se eu não me engano, tem a cera fria também. Tem uma ali que a gente usa de... Como é que fala? Canela, mel, canela e maçã, tá? Deixa uma refrescância, então ela é muito boa. Fora aquele cheirinho mais agradável que tem. Então, você pode tirar, tá? Com a cera, tá? Pois assim, você consegue retirar todos os pelinhos, inclusive os penugins. Então, nesse caso, o desenho ele deve ser o quê? Ser acertado com a pinça. Você também tem essa opção, ou você faz toda na cera, ou você tira o excesso com a cera e depois você vem catando aqueles leves penuginhos com a pinça, tá bom? Você pode fazer assim também. Porque nesse caso, como que fala, gente?
Quando você estica a pele de forma que ela fique bem esticadinha, isso eu falo porque eu trabalho também com a cera aqui. Quando você estica de forma que a pele fica esticada e precisa, tá? Por mais que algumas pessoas falam que pode gerar uma flacidez, tá? Eu particularmente não creio. Se essa pele ela está 100% esticadinha, você fez a forma correta, a forma, né, certa, você não vai provocar uma flacidez aqui, tá? Agora, se você deixa a pele meia boca, vamos dizer assim, tá? Pode ser que quando você vai retirar, aí você puxa pelo papel, pele e tudo, aí pode ser que provoque sim uma flacidez. Então, por isso que a gente tem que saber a técnica. Ah, não é simplesmente fazer porque viu no YouTube, porque viu, entendeu? É fazer porque você tem técnica, é fazer porque você tem conhecimento, ok? Hoje eu te faço uma pergunta. Quais os benefícios do design de sobrancelha? Quais que são esses benefícios, né? Por exemplo, para quem acha que investir em beleza é perca de tempo e perca de dinheiro, gente, fazer uma limpeza, fazer um design, tá? Com um design traz inúmeros benefícios para a autoestima e para a aparência e compensa muito o investimento. Então são vários benefícios que temos hoje, né, no design. Eu consigo corrigir imperfeições. Então, quais os benefícios em fazer um design de sobrancelha? Eu consigo corrigir imperfeições. Ele deixa o semblante da pessoa muito mais leve, muito mais harmonioso, tá? Ele transforma o rosto da minha cliente ou do meu cliente. Ele deixa um aspecto muito mais limpo, muito mais gostoso. Deixa o cliente realmente, né, tira aquele peso dos ombros, né? Então, com tantos benefícios que o design oferece, fica muito mais fácil nós atingirmos o nosso 3 em 7. Por quê? Porque quando você tem um benefício, tá? Quando você tem um benefício, aquilo ali te proporciona muito mais captação. No nosso caso aqui, né, a gente está falando de design, a gente consegue captar muito mais clientes. Por quê? Porque o benefício do trabalho que nós oferecemos, ele vai gerar isso, né? Então, é todo o quê? Um trabalho com que nós vamos fazendo. Você oferece um trabalho que ele gera nas pessoas o quê? Benefício. Ele mostra os benefícios, ele gera na pessoa o quê? Uma autoestima muito melhor. Ele corrige algo que incomoda. Então, a partir do momento que você cria, né, que você cria essa afinidade, que você cria com essa cliente, né, que você fez uma correção na imperfeição da sobrancelha dela, porque teve um processo, né, onde não nascia pelinho mais, porque foi tirado de forma incorreta há muito tempo, vocês começaram a fazer um trabalho realmente profissional e que ela teve um resultado. E se ela teve um resultado, ela vai te indicar para mais pessoas. E se ela te indicar para mais pessoas, você vai ter mais clientes. E você ter mais clientes é você fazer seu 6 em 7, seu 3 em 7 com muito mais facilidade. Então, você vê como que tudo tem um passo a passo? Tudo tem um passo a passo, né? Então, eu sempre tento trazer isso para vocês entenderem com outros olhos, né? Então, onde eu vejo que as pessoas erram nisso? Onde que eu vejo? Um erro, gente, muito comum de quem busca o design, tá? De sobrancelha, é ir ao profissional com o desejo que de copiar. Ah, eu quero a minha sobrancelha exatamente igual a da Marília. Ah, eu quero a minha sobrancelha igual a da minha vizinha. A cópia de estilo, ela não é indicada nesse processo. Pois nem sempre o que é bonito na celebridade, ou na Marília, ou na fulana, ou na ciclana, tá? De repente não vai se ajustar no meu rosto. Então, por isso que nós profissionais, nós temos que o quê? Sermos firmes, tá? E sermos
autênticos para criar aquilo que cada pessoa precisa. Então, por isso que o design de sobrancelha, ele também é um processo de autoconhecimento. Você até pode se inspirar no formato, tá? Usado por alguém, isso não tem problema nenhum, tá? É normal a gente ver determinada coisa, gostar e querer fazer. Ok. Porém, foque em quê? Em valorizar os próprios pontos daquele cliente, os pontos fortes, porque todo mundo tem um ponto forte. Para que você consiga o quê? Aproveitar tudo o que o visagismo, tudo que aquele estudo personalizado para aquela pessoa tem. Então, eu posso me inspirar em outros designs da minha amiga, da minha mãe, da minha colega, eu posso. Só que eu, como profissional, o meu dever e o meu papel é o quê? É fazer todo um estudo da fisionomia do meu cliente e tentar mostrar para ele que o quê? Que quando eu crio algo 100% personalizado para ele, eu vou conseguir valorizar todos os pontos fortes que ele tem. Isso sem fazer algo que não é dele. Entende? Então isso tudo a gente vai conseguir, né? Num bate-papo com o nosso cliente, né? A gente vai entendendo isso com esse estudo mais aprofundado, né? E hoje eu quero trazer para vocês também uma diferença, né? Que eu sei que muitas têm dúvida. Qual que é a diferença entre designer, né? E vou falar nessas palavras, né? Falar um pouquinho mais devagar para vocês entenderem. Qual que é a diferença de designer e design? Tem diferença. Então, essa diferença de designer e design, tá? A diferença entre essas duas palavras, anota aí para você não se esquecer mais, tá? É simples, gente. Design é a profissão. Designer, às vezes a gente enrola, né? Mas no final dá tudo certo. Designer é a profissão. E designer é a pessoa que exerce a profissão. Então, existe essa diferença, tá? Então, eu vou contar pra vocês. Quando eu comecei a fazer a minha sobrancelha, eu tinha o quê? Meus 12 anos, mais ou menos. Uns 12 anos. Então, naquela época, não existia designers. Não existia, né? Era totalmente, a gente só limpava a sobrancelha. E a minha amiga, como eu tinha sobrancelha estilo do meu filho mais novo, do Miguel. Ela quase encontra aqui. Cheia. Sabe? Até parecia uma taturana escovinha. E a minha amiga, né, a gente tava sempre junto, ela falou assim, olha, eu preciso fazer essa sobrancelha sua. Eu tô assim, mas você sabe fazer? Não sei. Então, aquela coisa de criança, né, eu tinha 12 anos mais ou menos. Eu peguei e falei, então tá bom então faz a minha sobrancelha, porque realmente, né, ela me fez entender que a minha sobrancelha não era bonita, e realmente não era bonita, gente, que tinha uns pelão que vinha quase aqui, e assim, ela me convenceu. E aí, a gente foi pra casa dela, eu deitei no sofazinho, bonitinho e tal, e aí ela fez, e, né, eu achei que doeu muito pra caramba, e aquilo a gente tirava e ria, porque doía, tirava e ria, gente, quando ela me deu o espelhinho pra eu poder ver, que eu vi a minha sobrancelha, que a minha sobrancelha ficou praticamente uma linha. Não é que ficou uma linha porque naquela época era moda, não. Ficou uma linha porque ela foi tirando e já não tinha mais o que tirar, então ficou extremamente fina. Então assim, eu com 12 anos, com a sobrancelha fina, não tinha conhecimento nenhum de sobrancelha, não existia naquela época designer, né? E fiquei o quê? Traumatizada. Não sei se você já passou por algo parecido. Fiquei traumatizada. E depois disso, não fiz a sobrancelha mais. E com isso, a gente vai... Tudo que nos fere, tudo que nos
entristece, que nos magoa, a gente tende a fugir daquilo. Então, por um tempo, eu não quis fazer mais sobrancelha. E eu colocava pra mim assim, quando eu tiver que fazer a minha sobrancelha, ou eu vou entender pra eu mesma fazer, né? Que eu fiquei tão assim que eu não queria deixar ninguém nunca mais mexendo na minha sobrancelha, de tão horrorosa que ela ficou. Ou eu vou em um profissional totalmente, né? Profissional mesmo. Mas crianças, né, gente, não tinham muito entendimento. Tudo bem. Com isso o tempo foi passando. E a gente foi se profissionalizando. Eu fui entendendo um pouco melhor que eu não podia ir tirando de qualquer forma. Naquela época, né, nessa idade, não fiz nenhum curso, né, mas passei a olhar mais, a observar como que era a sobrancelha das minhas outras amigas, né? E daquela forma, como a pinça era algo tão baratinho, eu tirava aleatório também para não ficar realmente igual a taturando escovinha. Então, com isso, eu aprendi que o quê? Que a sobrancelha, ela era algo que mexia com a minha autoestima. Mesmo eu sendo criança, né? Eu tinha 12 anos. Mas foi algo que me deixou muito triste também. Por quê? Porque eu tinha vergonha de ir para a escola com aquela sobrancelha daquele jeito. E parece que quando você tira... Gente, de fato, só uma linha. E a pessoa tem a testa muito pequena, né? Então, não precisa nem falar como ficou lindo, né? Ai, mas é isso. Então, hoje, nós temos que ser mais cautelosas quando você vai fazer, quando você vai realizar um procedimento, né, na sua cliente. E hoje eu consigo trazer para vocês, eu queria que você anotasse. Anota aí para mim. Anota, tá? Qual que é o perfil de uma designer de sobrancelha, de uma designer 3 em 7? Anota para mim. Qual é o perfil de uma designer de sobrancelha 3 em 7? Qual que é o perfil? O primeiro é o quê? É o ser detalhista. Eu preciso ter detalhe naquilo que eu faço. O segundo é eu transmitir segurança para minha cliente. É eu entender daquilo que eu tô realizando. O terceiro é eu ser conectada com as tendências. Eu preciso estar o quê? Procurando cada vez mais conhecimento. A gente não faz um curso e para. A gente sempre faz o quê? Uma reciclagem. Por quê? Porque as tendências mudam. Saber ouvir. Saiba ouvir a sua cliente quando ela fala que não quer nenhuma sobrancelha muito grossa e nenhuma sobrancelha muito fina. Ouvir é muito importante, porque você é o profissional, mas o seu cliente é o que vai ficar com a sobrancelha 24/48. Então, saber ouvir é muito importante. Então, ter um perfil, tá, de uma designer de sobrancelha 3 em 7 também é isso. É saber ouvir. Buscar sempre novos conhecimentos é muito importante. É muito importante. Por quê? Porque o conhecimento, ele te possibilita, tá? Você conseguir fazer cada vez mais e melhor o seu trabalho. Então, é muito importante que você anote essas características. Se você está, desenvolvendo os seus, as suas formas, o seu perfil, tenha essas qualidades, traga isso para o seu dia a dia. Porque ser uma profissional qualificada não é só simplesmente pegar 3 mil reais, enfiar no seu bolso, ou pegar 10 mil reais, enfiar no seu bolso, ou pegar X mil reais, enfiar no seu bolso. Não. Primeiramente, antes de ter o valor, a gente precisa ter o quê? Qualidade no atendimento, no trabalho que a gente oferece.
Porque quando você tem qualidade, o seu resultado vem. E o resultado, ele não é da noite pro dia. Ele é o quê? É o tempo que faz. Então, se você tem todas essas qualidades aqui que eu acabei de falar para vocês, fazer um 3 em 7 vai se tornar muito mais acessível. É fácil? Não é fácil. Mas é possível, desde que você execute todo o passo a passo. Então, com esse método do 3 em 7, você consegue sim fazer os seus R$3.000 em 7 dias. Só que para isso você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa colocar, né, em ordem toda a sua casa, você precisa fazer aquilo que você não tem feito. Entende? Então agora eu quero trazer para você também, né, alguns materiais que a designer precisa para começar a fazer os seus 3 em 7. Quais que são os materiais que uma profissional precisa, uma profissional designer de sobrancelha precisa para começar, para poder fazer os seus 3 em 7? Primeiramente eu preciso, gente, é simples, eu preciso de uma pinça. Hoje no mercado tem vários formatos, né? Você pode usar quadrada, a de ponta fina, a de pontinha chanfrada, que você, né, se adequar melhor. Então, eu posso retirar de um fio a fio mesmo, tá? Eu também posso usar não somente a quadrada, eu posso usar a de ponta diagonal. Eu também posso usar aquela pontuda. Tem uma pinçazinha também que ela tem luz na ponta dela, tá? Luz de LED. Então hoje é tudo com muito mais modernidade, né? Nós vamos precisar também de tesourinha. Tesourinha. Nós vamos precisar de uma escovinha ou de um pente, né? Pra gente poder pentear as sobrancelhas, tá? Nós vamos precisar de um lápis dermatográfico ou uma caneta em gel. Fica a seu critério. Eu particularmente eu gosto muito de usar a caneta em gel, mas isso fica a seu critério, o que você achar melhor, tá? Você pode usar, para poder retirar aqueles pelinhos fininhos, você pode usar a navalha elétrica. Eu gosto daquela navalha onde a gente coloca a própria lâmina, aqui o barbeiro usa. Então, só que para poder usar ela, você tem que ter uma habilidade maior, tá? Então, eu não indico que vocês usem se você não tem habilidade. Se você não tem habilidade, é melhor você usar a navalha elétrica, tá? Na verdade, ela vai dar um acabamento nessa região, tirando aquele penugem fininho que fica em volta, tá bom? O outro material que nós vamos precisar, tá? Vai ser o paquímetro. O paquímetro, para quem não sabe, ele é um instrumento usado para medir as sobrancelhas. Tem gente que faz no olhômetro, tem gente que faz todo o mapeamento na linha. Mesmo que eu use linha, olhômetro, eu sempre gosto de usar o paquímetro. Ele me dá uma precisão muito maior, tá? Então eu faço essa junção aí, olhômetro, paquímetro e a linha se for, né, no caso também. Eu vou precisar de uma faixinha ou uma touca para poder estar amarrando o cabelo da minha cliente aí. Tá? É muito importante, gente, para que não atrapalhe o momento do design, que às vezes a pessoa tem uma franja e aí fica caindo e vai atrapalhando o seu procedimento aí, tá? A faixa, ela vai o quê? Ela é ideal para proteger os fios de produtos que possam ser utilizados ali também, né? Durante a rena, às vezes vem um pelinho e acaba atrapalhando. Nós vamos precisar também o quê? De algodão, tá? Nesse processo aí. Então, esses são os materiais. Vamos dar uma recapitulada para quem está entrando agora, tá? Para quem está entrando agora, eu acabei de falar, né, para as meninas, os materiais com que uma designer ela precisa para começar a fazer os seus 3 em 7. Então, primeiro que a gente precisa, pinça, pode ser ela quadrada, pode ser ela com ponta diagonal, pode ser ela pontuda, pode ser uma pinça com luz de LED, isso fica a critério de cada um. Nós vamos precisar também de uma tesourinha de ponta reta.
Vamos precisar também de escovinha. Vamos precisar de um lápis dermatográfico ou a caneta em gel, hoje é a que eu mais gosto. Você vai precisar também de uma navalha, pode ser uma navalha elétrica, tá? Até mesmo porque você vai ter muito mais facilidade no manuseio. Nós vamos precisar de paquímetro para poder fazer toda a medição e a marcação do rosto da cliente. Vamos precisar também de faixa e touquinha para o cabelo, tá? Vamos precisar de algodão também, tá? Nós vamos precisar também, eu já esqueci de falar, nós vamos precisar também de um shampoozinho, pode ser esse shampoozinho neutro de bebê, para que a gente consiga fazer a higienização, né, dessa sobrancelha aí, tá bom? Então, ó, esses são alguns materiais, né, que uma designer de sobrancelha vai precisar para poder começar a fazer os seus 3 em 7 aí, tá? Então, ó, quando você fez, Marília, já fiz, né, o meu curso, já estou na ativa, porém eu não sei quanto cobrar em um design de sobrancelha. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente está começando, a gente tem essa dificuldade mesmo de precificar o nosso trabalho. Porque a gente fica com medo do que as pessoas vão achar, né? Do que as pessoas vão dizer. A gente tem aquela coisa na nossa cabeça que as pessoas não valorizam o nosso trabalho da forma que deveriam valorizar. Mas eu quero dizer para você o seguinte: se você não valorizar o seu trabalho e não aprender a precificar o seu trabalho, você fazer os seus 3 em 7 vai se tornar muito mais difícil. Por quê? Porque você é um profissional qualificado, você busca conhecimento, você se dedica, você se esforça, você coloca tempo, energia. Então essa dica que eu vou dar para vocês aqui, tá? É para que vocês entendam que você precisa sim valorizar o seu trabalho e aprender a precificar melhor o seu trabalho. Ninguém pode colocar preço no nosso trabalho, porque nós sabemos o valor que tem no nosso trabalho. A pessoa quer colocar o preço, mas nós sabemos o nosso valor. Então aprende isso, tá? Então, para a gente poder aprender, né, a cobrar, nós temos que o quê? Primeiramente, a gente tem que ter conhecimento. A primeira coisa que entra, né, na conta é o conhecimento. O seu conhecimento, ele vale mais do que qualquer outro equipamento que você comprar. O equipamento quebra, ele estraga, mas o seu conhecimento não. Ele tá ali. É algo que ninguém tira de você. É o seu conhecimento, tá? A gente precisa o quê? De equipamentos. Além disso, os equipamentos, eles também entram na conta. Na hora que a gente vai fazer todo o cálculo ali do nosso trabalho, ele tem que entrar na conta. O tempo que você gasta em um atendimento e outro, você tem que trazer isso também para conta, porque às vezes você demora para fazer um design simples 1 hora. Às vezes eu demoro 20 minutos. Isso tudo a gente tem que trazer, né? Na hora de fazer essa conta que vai, né, que vai nos ensinar a precificar, a valorizar o nosso trabalho. Então, ó, se você faz um atendimento a domicílio, você também tem que colocar na ponta da caneta o quê? O combustível. Vocês viram hoje quanto que tá a gasolina? Quanto que tá o combustível? Ah, mas eu ando de álcool. O álcool também subiu. É combustível. Então, isso tudo nós temos que o quê? Que trazer para nós aprendermos a valorizar o nosso trabalho. Eu tenho também que fazer uma sondagem, uma média no mercado. Eu tenho que saber quanto que a minha concorrência tem cobrado. Quer dizer que eu tenho que cobrar mais ou menos do que ela? Não, não necessariamente. Mas eu tenho que saber o que o mercado cobra.
para eu ter uma base, para ter o palpável. Hoje varia muito, né? Varia muito. Já já eu vou falar sobre valores, né? Varia muito de região para região. Então, todas essas coisas, né? Você precisa entender para você aprender a precificar o seu trabalho. Vamos recapitular? Para você poder aprender, tá? A valorizar, a precificar o seu trabalho, você precisa de conhecimento, equipamento, tempo de atendimento, deslocamento, média de mercado, você também tem que trazer para suas continhas. Entende? Então isso tudo a gente tem que ver. O design de sobrancelha, ele é a técnica mais simples, onde o profissional, né, ele tira todas as medidas do rosto do cliente. Ele é simples, mas ele é muito valoroso. Tem todo um estudo, tem toda uma estratégia ali. Você precisa tirar todas as medidas, né, do rosto do cliente, no caso, usando o paquímetro. Você vai analisar a angulação e o formato dele. Isso tudo para quê? Para decidir qual tipo de sobrancelha combina mais com aquele cliente. Se é uma sobrancelha mais arqueada, se é uma sobrancelha mais retinha, se é uma sobrancelha que ela é um estilo negativo, onde que eu tenho que tentar melhorar ali. Tem todo um trabalho. É um simples que dá trabalho. E quem vai saber o trabalho sou eu, é você. O cliente, ele não vai saber do trabalho. Ele vai querer saber do valor. E o valor não, né? Ele vai querer saber o preço. Mas o valor, quem sabe, é você. Então, a partir disso, né? São feitas as marcações nas sobrancelhas. Eu vou usar um lápis para o cliente o quê? Aprovar o procedimento, se ele gosta. Todas as vezes que eu vou realizar um procedimento aqui, eu desenho, seja design simples, com rena, micropigmentação, e eu só realizo o procedimento depois que ele me dá o seu ok. Então tem todo um passo a passo com o que eu faço, tá? E só depois que eu faço todas essas coisas, que aí eu vou retirar o pelinho, vou cortar, né? E vou fazer as demais coisas. Então precificar, tá? O meu trabalho, no caso design de sobrancelha, não é difícil. Já que não há muitos custos envolvidos, mas que de certa forma, os custos envolvidos que tem, eles são custos. Eu tenho que ver que eu utilizei uma pinça, eu utilizei algodão, eu utilizei luvas, eu utilizei máscara, eu utilizei higienizadores. O designer de sobrancelha simples, ele vai me dar uma lucratividade muito maior. Por quê? Porque o esforço maior vai estar envolvido o quê? A minha mão de obra. Então, por isso que muitas das vezes o cliente, ele tenta, né? Falar assim, mas você só vai tirar uns pelinhos. Mas ele esquece que o conhecimento com que você teve para poder tirar esses pelinhos, né? Que ele quer te dizer, vai muito além. É um valor que nós não conseguimos mensurar, né? Então, hoje o preço no mercado, ele varia, tá? Varia de bairro, varia de região, né? Aqui na minha região, por exemplo, né? Vamos colocar uma sobrancelha, um design simples. Ele varia de R$25 a R$40. Então, vai depender do local onde você atende. Se você atende, né? Em uma região, em um bairro mais popularmente, vamos dizer assim, né, mais movimentado, isso tende a querer, né, a ser mais caro um pouco. Se você faz um atendimento a domicílio, né, isso também tende a subir um pouco mais o trabalho. Então, em média aí, aqui na minha região, um design de sobrancelha simples varia de R$25 a R$40. Tá? Coloca aqui para mim nos comentários, na sua região, qual que é o valor aí na sua região, né? Coloca para mim que eu quero saber, tá? Aí quando a gente se fala de sobrancelha de rena, só pra gente ter uma média,
No caso da sobrancelha de rena, como nós sabemos, ela é uma pigmentação da pele e do pelo, né? E é um produto, ele é um extrato que ele vem o quê? De uma planta da África. Isso dá mais o quê? Definição ao formato, podendo durar em torno aí, vamos colocar, dependendo do tipo de pele, 5, 10 dias, tá? Depende do cuidado também, a gente também, né, é importante muito falar isso para cliente. Geralmente esse produto ele é comercializado, né, junto com o design de sobrancelha. Então, por exemplo, se a cliente está fazendo um design simples, você pode também estar oferecendo uma rena. Quanto que eu vou cobrar a mais, tá? Por exemplo, se você cobra R$25 de um designer de sobrancelha comum, se ela for fazer a rena, quanto que eu vou cobrar a mais? Varia, tá? Você pode cobrar 10, 15 reais a mais. Depende, tá? Então, o design com rena, ele varia, tá? Hoje, você pode achar, dependendo da região também, 30, 40, podendo chegar até 60 reais, dependendo da região. Ok? Então, ó, foque no valor que você gera para sua cliente. Entregue sempre o melhor trabalho para sua cliente. Faça de forma com que o seu trabalho ele seja valorizado. Se o cliente ele não valoriza o seu trabalho, valorize você. Ele não sabe os custos, ele não sabe os conhecimentos, ele não sabe o caminho que você percorreu até aqui. Então, ele não vai saber valorizar o trabalho. Quem vai valorizar o trabalho é você, que você sabe, você conhece tudo que você passou, né? Então, deixa eu ver aqui, ó, o Sérgio colocou que lá ele cobra 40 reais. Parece que design simples, né, Sérgio? 20 reais. Então, depende muito da sua região. Então, dependendo da região, tá? Um design com rena, você pode variar aí de 35, 40, podendo chegar até 60 reais, né? Então, é sobre isso. Para quem tá chegando agora e que pegou o nosso finalzinho, né? O nosso finalzinho aí, lembrando que vai ficar salva, tá? Essa live vai ficar salva, então você assista, tá bom? Assista aí. E é sobre isso, gente. É sobre isso, tá? Hoje começou o nosso desafio 3 em 7. Nosso desafio 3 em 7 é um método que eu tenho, tá? São as minhas alunas, elas são mentoradas, onde que a gente vai desenvolvendo todas as técnicas, estratégias, para que a gente consiga, né, tá alavancando aí os nossos procedimentos. E você, né, toda terça e quinta-feira, às 9h57, nós estamos aqui, tá? E você é meu convidado. Se você não assistiu, né, essa aula de hoje, eu te convido a ir no perfil daqui a pouquinho, veja, porque eu tenho certeza, né, que vai agregar para vocês aí. E para você que está, né, no seu dia a dia aí, correndo para poder aumentar o seu faturamento, aprender como precificar, como ter autoridade no seu nicho, tá? Eu também te convido a estar com a gente aqui toda terça e quinta às 9h57, tá bom? Então, ó, beijo para vocês, fiquem com Deus e quinta-feira às 9h57 nós estaremos aqui novamente, se Deus quiser, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus.